Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados e abençoados irmãos. Seguimos a leitura bíblica. 4 capítulos, estamos no Apocalipse. Hoje nós iremos ler capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo de número 6. Quinta carta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives e está morto. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem Sardes algumas pessoas que não se contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Filadélfia, a 6ª carta. E ao anjo que está à igreja que está em Filadélfia, escreve: Isso diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem as chaves de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja de Filadélfia, eu quero destacar algo bem interessante. Assim como a igreja de Esmirna, que não teve nenhuma ressalva no sentido de uma palavra de arrependimento, na igreja de Esmirna ele falou: ser fiel até a morte. Na igreja de Filadélfia, ele fala no versículo de número 11: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então ele manda o quê? Guardar. Se ele manda guardar, é porque pode perder. Se ele manda guardar, é porque pode ser roubado. Entende? Então perceba que nas igrejas, nas duas igrejas, e nós já vamos finalizar a 7ª carta, que é a igreja de Laodiceia, todas as outras cartas e todas as demais igrejas, ó, na igreja de Éfeso, ressalva e arrependimento. Na igreja de Esmirna, não, só um conselho para ser fiel até a morte. Igreja de Pérgamo, ressalva, elogio e arrependimento. Igreja de Tiatira, ressalva, elogio e arrependimento. Igreja de Sardes, ressalva, elogio, arrependimento. Igreja de Filadélfia, mais uma recomendação: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome, para que ninguém roube a sua coroa. E por último, agora para concluir as 7 cartas das igrejas da Ásia Menor, as cartas apocalípticas, nós chegamos na igreja de Laodiceia. Redobre a atenção. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o primogênito da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então quero pontuar já esse aspecto aqui. Perceba que Deus ele não condena o quente e não condena o frio, mas o meio termo, a mornidão, ele condena. E onde é que entra o estado da mornidão? O estado da mornidão não é do frio para o morno. Ele vai do frio, ele já se tornou quente, e depois ele deixa de ser quente e ele passa a ser morno. E aí essa mornidão que o Senhor está ali abominando ao ponto de vomitar na boca. Ele está falando de uma igreja que era uma igreja abastada. Ele está falando de uma igreja que era uma igreja
opulenta, era uma igreja rica, era uma igreja que ela era numa cidade privilegiada pela produção do colírio, por águas termais, ela era privilegiadíssima, essa cidade aqui, que é Laodiceia. E a igreja, ela tinha tudo o que você possa imaginar, do bom e do melhor. Só que eu imagino João tendo que escrever isso, essa carta, eu gosto de pensar e levar as pessoas a pensarem junto comigo. Quando Deus fala, ó, agora você vai escrever a igreja de Laodiceia, eu imagino João pensando, essa igreja é fácil escrever sobre ela, a igreja é rica, a igreja é abastada, a igreja é opulenta, a igreja lá é top. Só que não. Deus falou, não, escreve aí, João. Escreve aí que essa igreja eu preciso tratar com ela de uma forma diferente. Sério? Sério. Primeiro que ela não é nem quente e nem fria. Ela é morna. Imagina o impacto que João toma. E eu estou a ponto de vomitar na minha boca. Então perceba que essa mornidão é muitas das vezes como nós estamos ali dentro da casa de Deus e cumprindo tabela. Dentro da casa de Deus e fazendo aquela oraçãozinha meia boca. Dentro da casa de Deus e cantando os hinos, só meneando os lábios. Dentro da casa de Deus, o irmão vai lá na frente, quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, com a graça e a paz de Deus, amém, graça e paz, mornidão, cumprindo tabela, toma cuidado, isso é muito perigoso. E perceba que Deus não condena nem o quente, aquele pentecostal fervoroso, nem aquele ali que nós temos assim, trazendo para o nosso meio, ali naquele ímpeto, ele não condena, e não condena também aquele mais tranquilo, aquele mais ali pacato, mas o que ele condena são os que estão no meio termo, a mornidão. É muito perigoso. Vem mais pela frente, ó. E aí ele diz, ó, assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Lembrando que está falando de uma igreja poderosa financeiramente falando. Como dizes, olha agora o versículo 17, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha agora, e não sabes que és um desgraçado, está na Bíblia, miserável, pobre, cego e nu. Então, humanamente falando, do lado de fora, quem tivesse a visão, se deparasse com a igreja de Laodiceia, ia se deparar com uma igreja opulenta, ou com uma igreja abastada, com uma igreja que você falava, nossa, essa igreja é uma bênção. Mas olha o que Deus está dizendo, ela estava em estado de mornidão, ele estava ao ponto de vomitar pela sua boca para fora, ela podia até ser rica, abastada, materialmente falando, mas espiritualmente falando, olha o que ele diz, ó, ela estava desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. E ele segue dizendo no verso 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio para que vejas. Ou seja, ela era uma igreja rica materialmente falando, ela era uma igreja abastada, mas ela era uma igreja morna, ela era uma igreja desgraçada, ou seja, desprovida da graça de Deus, era uma igreja miserável, era uma igreja pobre espiritualmente, era uma igreja cega espiritualmente e nua. Então o que ele estava dizendo? Ó, aos teus olhos com colírio que unjas para que vejas, ou seja, para que restaure a visão espiritual. Lembra que eu falei que o cristão precisa ter dois tipos de visões? As duas visões do crente. A primeira, a ótica, o globo humano, a visão carnal, mas também precisa ter a visão espiritual. É disso que ele está dizendo aqui. Aquela igreja não tinha. Versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Olha lá, ó. Sê, pois, zeloso, e lá vem. E arrepende-te. Então, das 7 igrejas, apenas 2, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, nós vamos ver a palavra arrependimento. Em 5 delas nós vamos ver arrepende-te, arrependimento, arrepende, arrependimento, arrepende. Eu castigo e repreendo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E o pior de tudo agora, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ora, uma igreja morna, uma igreja miserável, uma igreja nua, uma igreja desgraçada, uma igreja pobre, uma igreja cega, uma igreja nua, uma igreja sem visão espiritual, uma igreja a ser ponto de vomitada pelo Senhor e o pior de tudo, o principal, Jesus Cristo de Nazaré, estava
do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Entende? Então, essas foram as 7 igrejas, né? As 7 cartas Apocalipse que nós escrevemos, que o João escreveu, e nós aqui concluímos do Apocalipse. Agora nós vamos para o capítulo 4. Preste atenção. A visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvia falar comigo, e disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E que estava sentado era na aparência e a semelhança da pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava em redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Então vamos lá. O jaspe, vermelho, sardônico, amarela, e a esmeralda, verde. Ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes diante do trono. Ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como o mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal era semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante ao de uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um per si 6 asas ao redor, por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra às ações de graças que estavam sentados sobre o trono, o que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante dos que estavam assentados sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber glória e honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. Esses seres aqui os mesmos seres lá que nós vemos lá em Isaías capítulo 6, versículo 3. Quais são? Aqui ele conseguiu ver, João, a face, a visão dos serafins. Perceba e note que qual é a fala deles que eles falavam aqui, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Lembra lá de Isaías 6? Quando Isaías olhou e viu esses seres, com 2 asas cobriam os pés, com 2 asas cobriam os rostos, e com 2 asas voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Capítulo 5. O livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E vi, na destra do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro,
tendo todos eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povos e nações. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciãos, e era um número de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, força e honra, e glória, e as ações de graças. E eu vi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que estão no mar, e todas as coisas que nele há a dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e o poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram aos que vive para todo sempre. Capítulo de número 6. A abertura dos primeiros 6 selos. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como que em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada a coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi um segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, o vermelho, e aos que estavam assentados sobre ele foi dado que tiraste a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizendo ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais, diziam: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4 selo, ouvi a voz do 4º animal, dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele tinha na mão, por nome, Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada, com fome, com peste e com feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um com umas compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e os seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e houve um grande tremor na terra. O sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como uma grande figueira lança descia os seus figos verdes, abalada com um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam os montes aos rochedos: Cai sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. A quem poderá subsistir? Essa foi a leitura de hoje. Lembrando que nós estamos fazendo uma leitura e não um estudo aprofundado. Quer aprender mais? Vem fazer teologia comigo ou em algum outro núcleo teológico, certamente terão mergulhos profundíssimos acerca do Apocalipse. Por ora, vamos pontuando alguma coisa para que você possa entender melhor, mas agora é a leitura
da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Aguardo você amanhã para mais 4 capítulos e vamos dando sequência no livro do Apocalipse, ou também chamado no livro da Revelação. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.